aqui para que eu possa. Boa noite. Então, hoje a gente está mais uma aula do nosso estudo mediúnico e a gente vai falar aula 16 do módulo 2, o tema 6. E o tema dessa noite de hoje, que a gente vai estudar um pouquinho, é a influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. Então, já começa o ensinamento para mim do como eu tenho que melhorar na minha vida, né? Como a gente fala, o ensinamento sempre vem para a gente em momentos diferentes, mas sempre buscando o nosso aprimoramento, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho. Esse tema tinha na nossa apostila, eram 2 páginas, então não tem tanta coisa lá. Então, eu fui buscar um pouquinho mais no livro dos médiuns, em algumas palestras, para a gente que possa abrir essa questão e poder tratar da melhor maneira possível, trazendo para o nosso dia a dia. Então, eu quis começar falando, a ordem está um pouco diferente da nossa apostila, mas foi uma ordem que para mim funcionou melhor, né, para eu poder absorver melhor esse conhecimento. Então, é isso que eu vou passar com vocês aqui hoje. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre médium, a gente já falou muito sobre isso, todos nós aqui sabemos, mas eu quis trazer um pouco do ponto de vista do que isso, do médium na influência das comunicações. Então, o médium, ele é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, portanto, ele é aquele que transmite as mensagens, né? O mundo espiritual não conseguiria trazer mensagens aos seres humanos se não fossem através deles, né? Então, é o meio como a gente se comunica com os espíritos desencarnados, né? E uma coisa muito importante a gente lembrar é que isso é inerente ao ser humano. Então, todo mundo é médium, né? A gente só não... Alguns têm um desenvolvimento mais esmiuçado ou uma especificação daquela mediunidade, alguns são mais qualificados, vamos dizer assim, para psicografar, outros têm a visão, outros conseguem ouvir. Mas se a gente se abrir para esse conhecimento e para a nossa mediunidade, a gente consegue trabalhar da melhor maneira com ela. Então, as pessoas, todos os seres humanos têm essa mediunidade. E ela nasce como uma organização física, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso depois. A gente já tratou um pouco, acho que o Manuel começou esse assunto na aula anterior, e onde a gente falou isso como uma organização física que vem com a gente quando a gente reencarna na Terra, né? Mas o que é importante ressaltar, e que eu fui tentar buscar do papel do médium e como a moral dele influencia, é que o objetivo é muito maior. Quando a gente fala sobre as comunicações entre os espíritos desencarnados, não é para a gente entender o que se passa no outro mundo, não é para a gente, nós mesmos, termos conhecimento do que a gente aconteceu, o que fizemos na vida passada, ou quem brigou com quem e quem estava certo na briga, depois um morreu e a gente não teve esclarecimento, ou para buscar uma convivência, uma conversa com umas pessoas que já se foram. Trata-se de um objetivo maior, que trata-se de melhorar a humanidade. Então, trazer conhecimento para a gente de um outro plano, né? Então, quando a gente busca o médium como instrumento de interesse geral, a gente consegue focar mais a importância da moralidade do médium nessas comunicações que ele está trazendo para os seres humanos. E o que a gente tem que lembrar é que a gente está sempre cercado, o tempo todo, de espíritos, né? Então, dependendo do que a gente está fazendo, da nossa conduta, se o nosso dia está bom ou ruim, se a gente está empenhado em fazer uma tarefa de uma maneira boa ou não, enfim, inerente a isso, estamos sempre cercados de espíritos ao nosso redor. Então, é nesses momentos, ou seja, todos, que a gente tem que ficar atento sobre o direcionamento que a nossa vida está tomando. Então, quando a gente está vendo um filme
de terror ou de que tem uma sexualidade, a gente está trazendo do nosso lado aquela afinidade daqueles espíritos que também estão buscando as mesmas coisas. Se a gente está lendo um livro, se a gente está vendo uma palestra do Divaldo, ou se a gente está fazendo nossa reunião em casa do lar, a gente está trazendo outros tipos de espíritos que buscam e se relacionam com a nossa afinidade daquilo que a gente está fazendo. Então, essa afinidade é o que qualifica a nossa capacidade, enquanto médiuns, de estarmos associados a espíritos do bem ou espíritos, vamos dizer assim, do mal. E o que eles têm a passar para a gente, o que essa mensagem vai trazer para a gente no nosso dia a dia. Então, quando a gente busca se focar no nosso dia a dia, na nossa realidade, é a mesma coisa na escola, por exemplo, se você quer andar com a turma lá da frente, que está a fim de estudar, está a fim de se aprimorar, quer ouvir o professor, né? Ou você quer andar com a turma do fundão que a gente brinca quando a gente é criança, que não está nem aí para nada, que só quer farrear e não quer muito saber do que vai trazer aquilo para o seu futuro enquanto ensinamento. É a mesma coisa. Então, ó, você pode escolher se você quer buscar um conhecimento, um aprimoramento, ou andar com pessoas que te trazem bem, ou que fazem, que tragam felicidade, ou coisas positivas para a sua vida, ou também você pode escolher ficar com aqueles que trazem coisas ruins e que não necessariamente te ajudam a te alavancar nessa vida, né? Então a gente tem que sempre estar atento no nosso dia a dia que estamos cercados por todos esses espíritos. E aqui no nosso texto ele fala sobre a importância então dessa moralidade do médium. Então, como eu comentei, os espíritos buscam um intérprete que mais se associa e se afiniza com eles. Então, a fim de representar os pensamentos da maneira mais fiel. Por que isso? Porque principalmente quando a gente tem essa conversa, né, com os espíritos, muitas vezes a gente filtra algumas coisas ou não. E dependendo daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, do nosso linguajar, a gente passa a mesma coisa daquele espírito que está transmitindo para a gente. Então, o espírito está sempre buscando essa influência no momento de passar as suas comunicações, escolhendo o que ele mais tem afinidade com aquele médium. E eu vi umas outras palestras sobre isso que falavam muito de um conceito dessa afinidade e de ser o intérprete, né, dessa pessoa e transmitir aquela comunicação. E ele falava muito, quando você está conhecendo uma pessoa, né? Ela de primeiro, a Geice, quando eu logo conheci ela não ia já me contar os segredos dela, ou se abrir mais comigo, ou falar mais abertamente, né? Ela vai mais com calma, vai conhecendo aquela pessoa, né? Mas quando a gente daí tem essa afinidade, é que o espírito se abre. Então a Geice já conta mais coisas para mim, já se abre mais comigo, já comenta de livros comigo. A mesma coisa com os espíritos. Então, alguns se sentem daí mais afins para serem estarem naquele médio, o meio dele de comunicação com o ser humano, né? Então, dependendo da sua moral, ele pode atrair espíritos inferiores, né? Mais espíritos inferiores do que espíritos bons, né? E daí a importância da gente poder, como médium, perceber essas mensagens que chegam até a gente e administrar isso, pensando, isso é uma coisa boa, é uma coisa ruim, o que eu vou ter o que vai alavancar na minha vida ter aquele conhecimento ou não, né? Então a gente tem que ficar um pouco de olho nisso, principalmente quando o médio ainda ele começando, enfim, e ele nesse começo, então, que ele não consegue perceber ainda desses quem são os bons e quem são os ruins, para ele não ser um mau intérprete, né? E a experiência traz para a gente um pouco mais desse sensibilidade dessas mensagens que eles estão recebendo
Mas se a gente estiver atento a todo momento sobre o que está chegando de informação para a gente consegue filtrar melhor essas informações. E daí ele coloca no texto também sobre a moralidade, e daí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é 626, que fala sobre isso, né? Então, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o mal do bem. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que ele fala realmente, que a gente fala do nosso moral, é a gente saber se o que a gente está fazendo são coisas boas ou coisas ruins. E quando cristão, se basear nas mensagens de Cristo para saber identificar o bem do mal. Então, em outras palavras, é o conceito mais da consciência moral e a capacidade de cada um de distinguir o bem do mal. E a moral do médio tem essa influência entre essas mensagens que o médio divulga aqui. No Livro dos Médiuns, ele também fala na pergunta 226, e a Ana acho que passou para vocês, se quem quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, para ler o Livro dos Médiuns. Eu coloquei, acho que lá, mas não lembro agora se era o capítulo 20, mas ele começa na pergunta 226 até 230. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta vem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, aqui ele traz para a gente isso que a gente comentou do capítulo 20. Isso, obrigada, Luiz. Isso, agora eu não consigo tirar você daqui. Pronto. Que ele traz para a gente isso sobre que é inerente a... Então, todo mundo, todos os organismos, seres humanos, nascem com essa mediunidade, mas, dependendo da sua moral, sim, ele pode fazer um bom uso ou um mau uso dessa atribuição que ele tem nessa encarnação. E daí ele fala também no nosso, na nossa apostila sobre isso, ele fala sobre mediunidade de tarefa e a mediunidade de compromisso. E é aí que a gente tem que estar mais atento ainda sobre a nossa responsabilidade aqui como médium, né? E ele fala, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual e nessas condições o indivíduo renasce com uma organização física compatível, que demonstra sensibilidade aguçada para um outro tipo de mediunidade. Então, ele fala aqui para a gente sobre o compromisso como médiums que a gente tem que assumir nessa tarefa de usar esse nosso conhecimento, essa nossa aptidão, vamos dizer assim, para trazer para trazer luz e para trazer essas mensagens para as outras pessoas, principalmente buscando o todo e não o seu egoísmo e individualismo, né? Então, ele passa aqui como uma missão para a gente. Então, por isso a importância da gente estar sempre em sintonia com esses espíritos superiores e mais elevados. E na apostila ele fala sobre o mau uso dessa mediunidade. Então, os defeitos que afastam os bons espíritos são principalmente, e ele cita isso muito no Livro dos Médiuns, é o orgulho, o egoísmo. No final da nossa apostila, ele traz vários trechinhos sobre como o orgulho e o egoísmo interferem na nossa vida. Mas não só isso, a inveja, ciúme, ódio, enfim, todas aquelas paixões, principalmente paixões pela matéria, fazem com que a gente se afaste de coisas boas e que a gente foque nas coisas que são ruins. E essas imperfeições são principalmente as portas abertas para os maus espíritos. E é por isso que a gente fala tanto da reforma íntima, da gente olhar para si mesmo e ver o que a gente está fazendo nessa nossa vida, se a gente está buscando coisas ruins ou coisas boas. E principalmente o médio, que é, por exemplo, vicioso, né? E que se juntam-se com esses espíritos menos evoluídos, a dificuldade que vai ser para ele no seu dia a dia, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dessa divisão entre os médios imperfeitos e perfeitos que Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, mas ele fala sobre
o olhar cuidadoso sobre a nossa conduta, para a gente se empenhar ao máximo a não se pregar no lado do mal, porque esses espíritos podem ser aqueles espíritos perturbadores, trazendo menos esclarecimentos, mais confusões e menos coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia que são úteis para a gente. E principalmente ele fala sobre o mau uso também dessa mediunidade, que como a gente falou no anterior, no slide anterior, como a gente tem essa missão aqui, principalmente algumas pessoas que têm mais aguçada essa mediunidade, para a gente então sempre estar atento sobre o uso dela. Então ele fala sobre o mau uso da mediunidade, no caso da gente, por exemplo, não fazer aquilo por dinheiro, ou não trazer aquilo para trazer coisas ruins para as pessoas, e que a gente sim, o médium que faz uso, o mau uso dessa mediunidade, também vai trazer consequências duplamente, que ele coloca no texto, para o nosso futuro. Então a gente está atento a isso. E outra coisa que é mais interessante, lendo ainda os livros médios e outras coisas que interferem sobre a nossa mediunidade, também o não uso da mediunidade, né? Da gente, muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que se blindam um pouco disso, que até são espíritas, que até têm o conhecimento, têm a mediunidade aguçada, mas não querem, por alguma razão, por medo, por receio, por não ter as condições morais ainda, ou maturidade para aceitar aquilo e lidar com aquela mediunidade. Então, a gente conhece muitas pessoas em centros espíritas que às vezes vão ali só para ouvir a palestra, ou enfim, fazer algumas coisas, têm a mediunidade, mas não fazem uso dela. Isso também é uma irresponsabilidade nossa, porque se a gente está aqui e se a gente veio nesse mundo com essa aptidão, a gente deveria exercer significativamente e não pensando em você, mas pensando no próximo e o que a gente pode trazer de palavra boa para as outras pessoas, né? E no livro dos médios, então, no item 195, ele fala sobre essa responsabilidade de todos. E o quanto ela faz a distinção também de médios perfeitos e imperfeitos. Eu devia ter colocado lá ao contrário, mas enfim. Os médios imperfeitos, ele fala muito desses médios obsediados, ou que são fascinados, ou indiferentes, como a gente está falando, que só tem aquele olhar no egoísmo e pensam em si mesmo, que não tem muita fé para absorver todas aquelas comunicações que são trazidas, ou também aqueles que são muito orgulhosos, que, por exemplo, se acham daí, né, que a Cristo na Terra, porque eles têm essa aptidão e trazem mensagens para as outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de, que ele cita como médium imperfeito, para que a gente não deixe a inveja, o orgulho, a má fé obstruir e nos cegar, né? Principalmente nesses momentos que a gente agora está de aprimoramento, de aprendizado, né? Nesse estudo de mediunidade que a gente está fazendo, para que a gente consiga observar esses pontos que estamos errando e classificar isso como ok, então o que eu preciso fazer? E ele fala também bastante que os espíritos, eles esperam, as espiritualidades superiores, por exemplo, os espíritos bons, eles só estão junto com a gente quando ele vê que a gente está numa reunião séria, que a gente são médicos que estamos aqui para estudar, para se aprimorar, que nós somos devotos a Deus e que a gente está buscando sempre os ensinamentos de Jesus e do Cristo, e que a gente possa ter essa segurança e essa confiança de trazer essas mensagens de uma forma positiva para os demais. Então, sempre buscando se inspirar nessa confiança, que eu comentei no começo, eu brinquei com a Geice, sendo minha amiga ou não, que essa afinidade traz também essa seriedade que a gente está falando. Então, se eles veem que a gente é devoto, que a gente faz as reuniões sempre, que a gente está estudando e aprimorando, aí sim a espiritualidade superior ela vai vir perto da gente. Se a gente é mais leviano, se a gente, eu falo só que é espírita e está lendo um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas não pratica isso no dia a dia, não tenta se aprimorar, não tenta se aperfeiçoar, o que a gente vai estar cercado são daquelas coisas ruins e que não vai trazer
nada pra gente, né? Nem pra gente, nem para as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. No livro dos médiuns, ele traz algumas outras classificações que eu não coloquei aqui. Então, tem uma lista enorme lá, principalmente dos médiuns imperfeitos, comparados com médiuns perfeitos, mas é importante a gente ter esse olhar mesmo de que tipo de médium, que tipo de responsabilidade nós temos aqui e como a gente pode se aprimorar para estar no grupo desse médium perfeito, buscando sempre sermos pessoas sérias e que estão aqui a estudar, né? O que ele fala sempre também é que é para a gente não se desanimar, porque eles sabem também que a gente não é perfeito 100%, que a gente está aqui para aprender, que estamos na terra no mundo de prova e expiação. Então, estamos longe dessa perfeição. O que eles querem mais, os espíritos superiores, é comprometimento, é essa busca de melhoras, de sermos cercados por pessoas boas, de nos aprimorarmos cada dia, que a gente busque se renovar e valores positivos para nós, né? E que é mais pela intenção do que a gente faz aqui, do que realmente do que a gente acha que a gente está demonstrando como médiuns, se a gente consegue, enfim, ter essa comunicação com o mundo espiritual ou não. E que a gente tem que sempre pensar no coletivo e não só ser egoísmo e pensar em si mesmo. E ele traz aqui algumas coisas sobre regra de conduta também, que eu fui buscar, que no livro dos médiuns, na pergunta 227, ele fala um pouquinho sobre isso. E é sobre a escola, na escola espiritual, né? E o Manuel falou bastante disso na última aula, né? De a gente trazer esse conhecimento cristão, da gente seguir os mandamentos de Jesus, que quando a gente faz isso, a gente tem certeza que a gente está trilhando o caminho certo, a gente tem a certeza que a gente está sempre se dirigindo para o lugar do bem. Então, a bondade, a benevolência, o amor ao próximo, a simplicidade e o desprendimento das coisas materiais. Então, só pensando nisso que a gente realmente vai conseguir aí fazer essa afinidade maior com os espíritos de bem e trazer mensagens positivas. No livro, na nossa apostila, ele também fala bastante sobre essas 3 atitudes, né, que Emmanuel traz para a gente, da gente entender o egoísmo e orgulho, e a gente focar nas qualidades que são positivas para a gente e não nas qualidades que são negativas. E quando a gente fala sobre isso, a gente pensa um pouquinho na nossa autoanálise, né? E a aula cai como luva aqui para mim, essa que vos falo, de como a gente pode melhorar, como a gente pode se aprimorar, para que a gente não deixe esses espíritos que não são bons estarem sempre com a gente, trazendo coisas ruins, né? E que a gente não seja aquele médio obsediado, que na verdade está sempre levando coisas ruins por onde anda. Então, a nossa prioridade aqui é sempre buscar nessa vida o aprimoramento e pensando nisso. Eu vi um vídeo esses dias que foi muito bonitinho, que é bom para a gente usar na evangelização também, que ele tinha uma jarra de vidro e ele colocava algumas bolinhas de tênis. E daí ele perguntava para as pessoas, o vaso está cheio? E as pessoas falavam, sim, está. Daí ele colocava pedrinhas pequenininhas. E o vaso continuava enchendo, porque ainda tinha espaço. E ele perguntava, esse vaso está cheio? Todo mundo falava, está. Aí ele ia lá e colocava, então, os grãozinhos de areia. Então, sempre tem espaço, né? O que a gente tem que pensar é, primeiro, priorizar essas bolas de tênis para a gente colocar coisas boas, família, a saúde, o estudo, o nosso vínculo com Jesus, e deixar as pedrinhas e os grãos de areia, que são as outras coisas da nossa vida, que são a casa, o trabalho, o dinheiro, que são coisas que não são essas coisas que a gente deveria focar na nossa vida, né? Então, a gente tem que olhar para dentro, fazer essa autoanálise, principalmente agora, no caminho que a gente está estudando mais sobre a mediunidade,
que a gente possa sempre buscar um pouquinho mais desse aprimoramento. E eu queria agora trazer um pouquinho essa prece dos médiuns que eu achei tão bonita, que eu vou ler para vocês. Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai alguma ideia de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim, não só para os outros, os conselhos que os bons espíritos querem dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a me envaidecer da faculdade que vos aprove conceder-me, peço-vos que a retirais de mim, antes de permitir que ela seja desviada de sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei essa prece muito bonita e bem alinhada com as coisas que a gente está aprendendo aqui nesse capítulo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa aula foi um pouco curtinha, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar mais alguma coisa, será super bem-vindo para a gente aprender juntos aqui. Obrigada, Tabata. Acho que a aula foi ótima. Você resumiu muito bem aí o que foi dado. Tem algumas coisas que eu queria comentar na aula, alinhando um pouco com o que a mamãe tinha falado durante o estudo do Evangelho, que um bom médium e um espírito evoluído, ele nunca vai dar uma mensagem de dor para o outro. Então, eu não vou chegar para um assistido e falar para ele, você tá com câncer. Mesmo eu posso ter essa evidência, a capacidade de enxergar que ele está com algum tipo de doença ou a inspiração, mas eu não vou falar isso, né? Ou, como a mamãe falou, seu marido ou sua esposa estão te traindo, ou o seu filho vai morrer, seu filho está no hospital e vai morrer. A gente não faz isso, né? Porque nós, como médiums, o nosso papel, e o papel também dos bons espíritos, é sempre acalmar a gente. É sempre trazer paz, trazer harmonia, trazer alegria. Quando Jesus fala, eu te dou a minha paz, de tudo que ele podia dar. Ele não falou, eu vou te dou toda a minha sabedoria. Ele não falou isso. Primeiro que se ele tentasse dar a sabedoria dele para nós, a gente não ia conseguir extrair, né? Mas o presente, eu acho isso muito simbólico. É a gente entender que essa paz é o maior presente que a gente pode dar, né? Quando a gente está angustiado, está ansioso, está sofrendo, e a gente conversa com uma pessoa, e essa pessoa acalma a gente, né? Que dá esperança para a gente. Tão bom. Papel, por exemplo, de um atendimento fraterno, né? Que não é uma reunião mediúnica por se, porque não está tendo uma comunicação direta, né? Dos espíritos com o médium, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, num atendimento fraterno, a pessoa que está conversando com o atendido, com o visitante, ela está sendo inspirada, né? E aí o cuidado da gente saber o que falar, de como falar. Talvez o como falar seja mais importante do que o que falar, porque muitas vezes a pessoa está tão desequilibrada que ela não consegue nem ouvir o que a gente está falando. Ela só consegue ouvir o que ela está falando, né? Outra coisa que eu queria comentar, por exemplo, você dando a sua aula, você tem essa capacidade de vidência, que é uma vidência bem ostensiva. Então, você de repente está vendo o espírito aí, o seu mentor do seu lado, você está sendo médium, né? Assim como em outros trabalhos,
Você sente a aproximação de outros espíritos, de outra qualidade de espírito. Por quê? Que é uma coisa para a gente se perguntar. Porque quando eu estou dando uma palestra, o espírito está do meu lado é um espírito mais evoluído do que quando eu estou em outros lugares. É por causa da minha sintonia, né? É verdade que quando a gente vai no centro e a gente pede ajuda, muitas vezes a gente vai levando aqueles espíritos que estão na nossa casa, que estão buscando ajuda, consciente ou inconsciente, e eles vão com a gente, né? No carro com a gente para o centro. Então a gente leva aqueles que estão mais desequilibrados, estão atordoados, estão sofrendo, que foram trazidos para o nosso lar por causa da nossa intemperança, do nosso desequilíbrio, né? Então acho que é importante a gente ter essa consciência. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que no momento que a gente está sendo médium, usando a nossa mediunidade, o primeiro ouvinte é a gente, né? O Divaldo fala lá que ele tinha escrito, sei lá, quantos livros da Joana, né, psicografado, e aí um momento ele estava sofrendo muito, ele fala assim, Joana, por que você dá mensagem para todo mundo? Você nunca dá mensagem para mim? Aí fala, Divaldo, pega o primeiro livro. E aí começa a ler. E aí ele começa, você, lá, você. Divaldo, você acha que você é quem? Você. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que a mensagem vem para nós. Muitas vezes é por causa da nossa arrogância, do nosso orgulho, né? E no capítulo tem aquilo, as diferentes posições do orgulho, do egoísmo e do lado do bem, para a gente começar a levar em conta isso, né? O quanto que eu estou usando o meu filtro do orgulho, o meu filtro do egoísmo, ou o quanto eu realmente estou aberto para escutar os ensinamentos que precisam ser absorvidos, né? Eu sugiro até, como a gente tem tempo, tá todo mundo com o livro aí por perto? Então, Tabata, lê para a gente, por favor, as 3 atitudes de Emmanuel, e aí você lê e para a gente comentar, por favor. E aí, quando for 8h20, a gente já deve ter dado para terminar. A gente faz o exercício de prece e radiação. Tá bom. Entende-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreende-se de que o bem é a condição inalienável para que a mensagem identificante seja transmitida sem mescla. Examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Então, primeiro, na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. Então, é o pensar no todo, né, e não a si mesmo. Isso aí. E aí, muitas vezes, quantas vezes a gente fala, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. Eu sou dona do meu corpo, eu posso fazer aborto. Eu sou dona do meu corpo, eu posso usar droga. Eu sou dona do meu corpo, eu posso beber e ficar bêbado. Ou alguém faz uma crítica pra gente, você grita, você bate porta, ou você fala palavrão, e fala assim, eu nasci assim. Se você gostar de mim, é assim. Se não, porta da casa, serventia como é que é? Porta da rua, serventia da casa. Eu ouvia muito. Então, isso é o quê? A gente está vendo atitudes que todos nós reconhecemos, que em algum momento fala assim, não, mas ó, não adianta, eu nasci assim mesmo. Quando eu fico brava, eu jogo panela, eu chuto porta. Não. A gente não está sendo só médium durante 1 hora por semana. E o bem faz o que pode. Ele não fala o que é perfeito. Acima das próprias obrigações. Então, o fazer me lembrou quando eu estava trabalhando, né?
você fazia tudo direito e aí você ficava lá no seu grade no médio, né? No 3. Poxa, mas eu fiz tudo direito, sim, você não fez mais do que obrigação. Para você passar do 3 para o 5, você vai ter que fazer mais. O 4 você fez mais, para o 5 você andou na água. Então, fazer o básico é a nossa obrigação. Quem já estudou Kardec, uma semana já tem consciência, já tem conhecimento suficiente para andar direito, né? Alguém mais quer comentar? Antes da gente passar para o próximo. Então vamos, tá. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, e o bem produz incessantemente. Nossa, foi super claro para mim como isso, no nosso trabalho, a gente tem aquela pessoa que, no egoísmo, não faz muita coisa, mas passa adiante o trabalho, sabe? Explora aquele outro que vai trabalhar, ou estagiário, ou alguma outra pessoa assim. E o orgulho, que é aquele que não sabe muito do que ele está falando, mas ele fala: "Não, eu sei o que eu sei disso e pronto", então ele oprime o que o outro está vendo, né. E o bem mesmo é o que produz incessantemente, né, é o que continua trabalhando, que dá o seu melhor e faz o seu melhor no trabalho, né. É a gente fazer a nossa parte, né? A parte, lembrando que nós todos estamos ligados numa grande rede, né? Então, quando a gente não faz a nossa parte, essa rede fica furada. É como se fosse um grande quebra-cabeça, né? A gente pode ser aquela pecinha minúscula, né? Lá no cantinho, que ninguém enxerga. Mas se essa pecinha não estiver lá, o quebra-cabeça não fecha. E quando a gente pensa nesse aspecto do trabalho, né? Onde na selva de pedra aí a gente sabe que é a lei do mais forte, a gente tem que lembrar que a gente é médio no trabalho também. Que quando a gente está humilhando, quando a gente está oprimindo, quando a gente está se fazendo de invisível, a gente é responsável por isso. Alguém quer comentar antes da gente seguir? Então vamos, Tabata. Vocês estão me ouvindo? A gente quer falar, pode falar, Vitor. O que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam olhando esses dois pontos, né? Que da sociedade e no trabalho. É um pouquinho das máscaras que a gente usa na vida, né? Guiadas por esses sentimentos, orgulho e egoísmo, né? Porque e a reflexão que eu fiz é que a espiritualidade maior ela enxerga a gente além dessas máscaras, né? Porque e é isso que você estava falando na sua aula, né? Tava dessa questão moral. Não é o que a gente demonstra no dia a dia em alguns desses âmbitos, mas é quem nós realmente somos, né? Acho que uma coisa é, ok, somos seres imperfeitos, estamos aqui no mundo de prova e expiações para aprender. Um dia a gente vai fazer melhor que o outro e vai conseguir ser menos egoísta, menos orgulhoso. Outro dia vai ser mais difícil e tal. Mas eu acho que uma coisa que ficou aqui na minha cabeça enquanto a gente falava desses dois primeiros pontos é isso, né? Que a gente ainda, por estarmos também ligados a uma vida mais material, né? Que nos leva a crer nessas coisas, tipo, no trabalho eu preciso parecer que eu sei sempre de tudo, né? Eu preciso parecer, como a Ana estava dando o exemplo ali do rating, né? De chegar no 4, no 5, eu não posso dizer que não sei, eu não posso abrir espaço para alguém saber mais do que eu. Então, você acaba se munindo dessas máscaras e dessas ferramentas e esquecendo a sua essência, né? Então, é um puxãozinho de orelha assim para a gente sempre lembrar, né? De os seres espirituais que somos e que nós trazemos isso onde quer que a gente vá, né? Sabe uma coisa que me veio, sabe, com essas máscaras que a gente tem, né? Então, eu tenho a máscara que eu uso aqui, né? Que é a Ana Boazinha. Aí eu tenho a máscara que eu uso na minha casa, que é a Mãe Cruel. Aí eu tenho a máscara que eu uso no meu trabalho, que é a pessoa que está sempre com o garfinho. Aí eu tenho a máscara do Instagram. Aí eu tenho a máscara, enfim. E aí imagina a situação se a gente encontrar todo mundo ao mesmo tempo, né?
todos esses grupos de indivíduos. E aí eu me pergunto, quem eu sou? Eu sou a mãe cruel? Eu sou a funcionária abusiva? Eu sou a espírita boazinha? Eu sou a mulher perfeita do Instagram? Eu sou a gostosa da ginástica? O que eu sou? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. Porque os usos dessas máscaras são muito complicados, né? E é engraçado, porque para a gente refletir, eu tenho certeza que cada um de nós conhece uma pessoa dentro do trabalho, dentro de um círculo, ela é de um jeito. Fora do trabalho, fora do círculo, aquela pessoa é outra. O trabalho pega e usa de sarcasmo, e humilha, e muito forceful por causa da posição. Fora dele, num outro grupo de amigos, não fala nem palavrão. Isso é muito comum. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba vivendo nisso tudo. E se perdendo nessas máscaras, que é muito perigoso, né? Naquele canal do YouTube que a gente assiste de vez em quando, aquelas sketches engraçadas do mundo espírita, tem um desse, que é uma mulher, lembra? É a mesma mulher, a mesma atriz, ela é 4 pessoinhas diferentes, e exatamente isso que ela falou, é engraçado, porque são todas as personalidades dela, assim, aí tem a espírita boazinha, mas aí tem ela estressada, brigando, não sei o que lá, e ela conversando entre elas, assim, que é exatamente isso, é o encontro de todos esses que somos, né? Uhum, é isso aí. Tem um comentário, posso fazer? Claro. Em relação a essa questão das máscaras, vocês me fizeram lembrar um livro. Engraçado que eu tive e não cheguei a ler, mas chama-se Sibyl. Era uma moça, ela tinha, acho que, 16 personalidades, mas eram 16 obsessores diferentes. Não eram essas máscaras dela mesmo, criadas por ela. Ela tinha um grupo, uma legião de espíritos que dominavam a vida dela, o comportamento dela, né? Então, isso mostra que nós, muitas vezes, sem ter os espíritos atuando, nós somos assim mesmo, né? O ideal era ter, digamos, uma máscara única, porque personalidade é máscara, né? É diferente de caráter. O caráter é o que você é mesmo, a personalidade é como você se apresenta, como você se comporta nos diferentes grupos, né? Então, é isso. Agora, não acho que nesse caso seja propriamente máscara, mas é você se adequar a cada situação, realmente, né? Sendo você sempre, você mesmo. Porque máscara é como é alguma coisa que, digamos, que de uma certa forma vela, né, a sua real, o seu caráter real. E aí, nesses casos que vocês comentaram, eu não acho que sejam propriamente máscaras. São vocês mesmos, só que adequados a cada situação, né? Então, não sei, mas esse livro do Sibyl é muito interessante. Na verdade, era um livro sobre psiquiatria, se não me engano. Uma moça que era paciente, né, de um psiquiatra. Ela se apresentava assim, só que a gente sabe que eram os espíritos, né, que atuavam. Yeah, that was written a long time ago, and psychiatry at the time didn't understand that as obsessors, but as a break in the person's, I forget the terminology, but that they're different parts of the patient that have different names and different experiences and personalities. But you know, it is interesting to think of it potentially as obsessors as well.
That's kind of Yeah. interesting. E a cada momento que a gente está, no lugar que a gente está, com a conduta que a gente está, a gente vai estar com um acompanhamento espiritual diferente, né? Mas é bom a gente ter essa consciência do que a gente realmente é, dentro da nossa convivência com o mundo, né? Em sociedade. Vamos para o próximo, tá? Tá na equipe. O egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si e o bem serve para todos, né? Quando a gente olha do bem comum da equipe, a gente consegue realmente não ser egoísmo, pensar no orgulho próprio, né? Quando é bom só para mim, e eu não estou interessado se eu estou lesando o próximo, isso torna um egoísmo. Então, muitas vezes a gente pode ficar confuso, mas Jesus não falou amar o próximo como a si mesmo? Sim, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aí, se eu fizer uma coisa só para mim, eu não estou me amando? Depende, né? Porque se para eu me amar, para eu ser feliz, né? Eu tenho que machucar, tirar, roubar, enganar. Isso não é amor. Isso é egoísmo. E muitas vezes a gente está conversando com outras pessoas e não está ouvindo o que a outra pessoa está falando, né? É engraçado porque na yoga tem os 8 limbs of yoga, e os 2 primeiros são super importantes, os 2 primeiros braços, dos yamas e niyamas. E um deles é não roubar. Isso eu comentei com vocês, que eu acho que tem uma conotação muito interessante. Que a gente pensava sempre nesse não roubar, como não tirar as coisas do próximo, mas quando eu tiro a atenção do próximo, eu já estou roubando, que é uma reflexão que eu estou fazendo muito pessoalmente, né? Porque eu acho que vale a pena a gente refletir em conjunto. Isso quando eu estou sendo orgulhoso e pensando só em mim. E o outro está precisando do tempo dele. Né? Essa questão aí na equipe lembra perfeitamente os conceitos de bem e de mal, né, do André Luiz, no livro Ação e Reação. O bem é a decidida cooperação com a lei a favor de todos, e o mal, a triste vocação do bem a favor de si mesmo. É aí o egoísmo, né? O bem servindo a todos, enfim, é a diferença básica, né, entre o bem e o mal. E o verbo servir, né? Uhum. Eu acho que é bem importante essa escolha. Emmanuel não dá o ponto sem nó, né? Exatamente. Vamos para o próximo, tá? Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios e o bem renuncia ao bem próprio. E a gente vê muito, às vezes, no dia a dia, aquela amizade que só quer tirar de você alguma coisa, né? Ou pequenos favores que viram muitas coisas, mas se utiliza daquela amizade para o bem próprio, né? Que ele fala aqui da palavra utiliza. E do orgulho que clama por privilégios de, enfim, de ser mais orgulhoso e ter aquele grupo de amigos e não ver o que é o próximo no grupo, né? E nessa amizade, ser uma amizade para ambas as partes, né? Ou achar que também eu mereço mais, ou por que que não me ligou, por que que não fez, por que que não veio, por que que não falou, né? Que é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. E na amizade, o bem que renuncia ao bem próprio. Vamos pensar, eu colocar o outro, né? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, eu me colocar no sapato do outro, entender o que é que ele está passando, como é que eu consigo ajudar. Próximo, tá? Quer falar, Na Manu? fé,
Em relação a isso, né, é a questão da renúncia, né? A renúncia de si mesmo é muito importante em muitas situações, né? Na questão 917 do Livro dos Espíritos, diz assim: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, nós estamos aqui para nos espiritualizar, né? Na verdade, a gente mergulha na matéria, na vida material, nos compromissos da vida material, muitas vezes e esquece dessa parte, né? Então, é muito importante esse estudo, o curso, que aí faz o equilíbrio, né? O balanço entre as duas coisas, e você, então, está mais focada, né? Naquilo que realmente precisa fazer. E ele diz assim: o egoísmo se funda na importância da personalidade, que é isso que estava sendo falado há pouco, né? Então, é isso, é renunciar ao interesse próprio, muitas vezes é altamente virtuoso, né? Meritório, virtuoso. É importante isso também. O egoísmo aparenta, o orgulho reclama e o bem ouve. Então é mais o agradecer, né? Acho que fala aqui da fé, da gente não reclamar, da gente não pedir, da gente não se preocupar mais com a gente, mas agradecer ao que a gente tem. Isso demonstra muita fé, né? E Tem aquele comentário? comentário com a Maria Teresa, que sempre pergunta um dia para ela, né, quando ela rezava, como é que era a César dela, a conversa dela com Jesus. Aí ela fala, né, eu converso com ele todo dia. E aí fala assim, e o que você fala? Nada, eu só ouço. E o que ele fala? Não, assim, essa da fé, simplesmente é saber que, né, saber que existe, que está ali, né? E aí, em vez de, no momento da fé, de altares, de flores, de cerimônias, de rococós, né? A história do óbolo da viúva, ou brigar com Deus, né? Por que eu estou sofrendo? Por que isso só acontece comigo? Como se fosse verdade, como se só eu sofresse, só eu tivesse problema, né? E não é só ouvir aí, né? Muitas vezes é também o ver, o enxergar, né? Às vezes a gente fica achando que Deus não atendeu as nossas orações, a nossa necessidade, porque nós não estamos enxergando. É que nós temos digamos, uma noção, né, daquilo que seria o melhor para nós, que é diferente daquilo que Deus pode oferecer, não é? Uhum. É isso. No final da aula, se sobrar tempo, eu conto a história da aranha, que é bem isso que o Manu falou. Uhum. Então vamos. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza e o bem colabora, né? O bem se ajuda aí a todo mundo, né? Esse aí combina bastante com o do trabalho que a gente estava falando. É. Né? Uhum. Então vamos. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena e o bem ampara. E acho que é muito o que você estava falando, né, do atendimento fraterno, né, Ana? Quando a gente está acolhendo alguma pessoa, a gente amparar aquela pessoa mais do que a gente falar alguma coisa para ela ou tentar falar sobre espiritualidade, é simplesmente o ouvir, né? Ouvir principalmente aquela pessoa que vem pela dor ali, buscar acolhimento. E a gente brinca, né? Fala, Manuel. Não, pode falar. A gente brinca que eu vim de família mineira, né? Meu pai brincava que mineiro só é solidário no enterro. Normalmente, na alegria, assim, a gente tem essa dificuldade de curtir a alegria do outro sem ter inveja. No momento da dor, a gente sabe
meu pai fazendo essa piada, né, que só se reunia no dia do enterro, mas no momento da dor, quantos de nós a gente vê, né, que os amigos de verdade desaparecem? Os amigos não de verdade, os amigos que a gente achava que eram amigos. No momento que a gente está passando por um problema, eles não estão presentes. Isso do orgulho condenar me veio aqui pensando, por exemplo, uma conversa que a gente teve com o filho da gente, né? Que às vezes faz uma pataquada muito grande. Mas o amor, o momento da pataquada para ajudar, a hora que você vê que o outro está em crise, que caiu a ficha de eu fiz a pataquada, não é a condenação, e sim o amparar. Isso não significa que a gente está sendo conivente, ou está aceitando, ou concordando com a coisa errada que foi feita. Não. Mas não tem por que a gente bater numa pessoa que já está sofrendo, né? A hora que... E esse, eu acho que é o papel de Jesus. Jesus, em caso nenhum do Novo Testamento, a gente vê Jesus culpando, acusando, julgando os outros. O que a gente vê foi: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele vai, ele auxilia, ele dá o exemplo, mas sem condenar. Em nenhum momento ele falou que estava certo o que ela fez. Ele só falou: não, vai e não peques mais. O Emmanuel fala que sempre é mais fácil chorar com os que choram do que rir com os que riem, né? Porque Ele era mineiro. rir com os que riem não é tão fácil, porque às vezes a gente não acha graça, a mesma graça que o outro acha, né? Mas chorar é sentir a compaixão, sentir a dor do outro. Chico, às vezes, uma pessoa procurava ele chorando, ele chorava junto. Ele chorava junto, porque sabia que aquela pessoa precisava disso, de alguém que a amparasse dessa forma. Fosse solidário, dividisse com ela a dor. Isso é importante. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. A gente estava falando que alguns até sabem, né, tem o conhecimento, mas finge que não sabe porque não quer muito fazer alguma coisa, né, e prefere não lidar com aquilo, né. E quando a gente quer buscar o bem, quer se aprimorar, a gente está sempre aprendendo, né, a todo momento. Inclusive, vocês estão me ouvindo? Estamos. Essa questão do estudo me lembrou a uma palestra que a gente teve num sábado recentemente, me esqueci o nome dela, lá de São Paulo. Ela dando o exemplo dela, né, de quando ela é médio, e quando ela foi para uma casa espírita, quando ela se mudou para lá, ela começou a estudar de novo, né, porque era um requerimento da casa espírita. Então, não é porque ela já tinha todo aquele cabedal, toda aquela experiência anterior, que ela ia, né, deixar de aprender, deixar de estudar. Então, ela né, foi dentro do que aquela casa tinha para eles. Então, assim, vem bem para essa questão mesmo, né, desse orgulho, da gente não deixar esse orgulho achar que a gente já sabe tudo, né, que não tem nada para aprender, tem sempre algo para aprender, sempre está aberto para isso. Bem legal. Teve uma época que eu passei foram 2 meses em Porto Alegre, e eu fui conhecer uma casa espírita lá, procurando uma casa espírita para conhecer mesmo como era lá e tudo. Aí eu cheguei lá e uma pessoa me atendeu, eu falei, eu gostaria de conhecer a casa, né? Gostaria que alguém me apresentasse, conhecer. Ele falou, não, você vai ali com aquela pessoa ali, ele vai te dar uma papeleta para você passar por um tratamento. Eu falei, não é isso, eu não tô com eu não tô com nenhum problema para me tratar, eu quero conhecer a casa. Ele falou, não, mas aqui é assim,
Para conhecer a casa, primeiro você tem que passar por um tratamento. Eu falei, então tá bom. Então me dá a papeleta aqui. É isso, né? O sistema de cada casa. E você tem que ser humilde, né? Para entender que se é assim, se você tem que passar por um tratamento, porque essa é a orientação dos espíritos, porque no fundo, todos nós somos doentes da alma, né? De alguma forma. Então, passe pelo tratamento primeiro, aí depois você vai ter o direito de conhecer a casa. É assim. O orgulhoso diria, não, eu não, então não quero, então deixa para lá, vou procurar outra. Não, senhor. Vamos fazer o que tem que ser feito. E talvez vamos fazer o que tem que ser feito, a gente trazer isso para a nossa vida, né? E se perguntar o que é que precisa ser feito, né? Quais são essas arestas que precisam ser aparadas na vida da gente, na nossa moral, na nossa conduta, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, né? No dia a dia, né? Da nossa vida. Que muitas vezes a gente acha que não tinha que ser assim. Exatamente. Então, vou fazer uma prece e aí eu vou parar de gravar e a gente faz a irradiação e uma prece como exercício, tá bom? Alguém quer fazer a prece final em vez de eu fazer? Elaine, faz pra gente. Posso fazer. Vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, elevando nosso pensamento a Jesus, tendo Ele, nosso querido irmão, na nossa tela mental, com esse olhar carinhoso, com toda a sua aura, límpida, clara, a nos guiar. Obrigada, querido mestre, pela oportunidade do estudo de hoje, por todos os aprendizados que chegaram até nós, que nós tenhamos realmente foco no estudo, que a gente possa trazer e aproveitar esse momento cada vez mais, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, convívio na sociedade, na nossa família, no trabalho, onde quer que a gente esteja, que a gente possa vivenciar o Evangelho. A todos os amigos espirituais que nos inspiraram no momento desse estudo e continuam conosco, nosso muito obrigada, que a gente possa continuar buscando esse aprendizado todos os dias, em todos os momentos, sem que o orgulho nos impeça de aprender. Que assim seja.